Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Eu estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde apresentamos um esboço das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição, visando facilitar a sua compreensão e a compreensão do seu aluno, caso você seja um professor. Desde já agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e deixe o seu comentário, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Caso você ainda não seja um inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos o vídeo da leitura da lição na íntegra e vídeos diários com perguntas para testar seus conhecimentos na palavra de Deus. Ao final deste vídeo, temos um presente para você. Fique conosco até o final. Então, vamos estudar. Título da lição de hoje, a lição de número 1 desse quarto trimestre de 2023. A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Os objetivos da lição: primeiro, conceituar a Grande Comissão. Segundo objetivo, explicar missões transculturais. E terceiro objetivo, afirmar a visão global do Evangelho no mundo. A leitura bíblica encontra-se em Mateus, capítulo 28, verso 19 e verso 20, e também Marcos, capítulo 16, do verso 15 a 18. Para você acompanhar a leitura bíblica, ela está no vídeo que nós postamos da leitura da lição na íntegra, que está acima no card. Basta você clicar, caso você queira acompanhar a leitura bíblica que nós postamos no vídeo. Introdução ao trimestre. O foco desse trimestre é a obra missionária. Estudaremos a seguinte temática: até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Veremos que a obra de missões envolve evangelização local e transcultural, bem como a formação de missionários. Nesta primeira lição, trataremos de missões sobre um enfoque etnocêntrico, ou seja, a relação da Grande Comissão com as missões transculturais. Para tratar desses e outros assuntos, contaremos com o auxílio do pastor Wagner Gabi, líder da Assembleia de Deus em Curitiba, Paraná, que é o comentarista desse quarto trimestre. Primeiro ponto, a Grande Comissão, o mandato. A palavra comissão possui o significado de missão ou um encargo dado a uma pessoa ou um grupo de pessoas encarregadas de tratar de um determinado assunto. Portanto, a Grande Comissão anunciada a todos os salvos outorga essa responsabilidade de proclamar o Evangelho a todas as nações. Fomos nomeados embaixadores de Cristo para esta grande responsabilidade, devendo ser discutido, estudado, promovido e anunciado por todos os cristãos. Este mandamento pode ser visto no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 12, verso 3 nos diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o que diz Isaías capítulo 45, verso 21. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura, não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, e não há além de mim. Este mandamento também é visto no Novo Testamento, em Mateus capítulo 9, verso 37 e 38, que nos diz: então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A cultura. A Grande Comissão significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o Evangelho em uma cultura diferente pode ser um grande desafio. Nessa perspectiva, devemos olhar com muito cuidado a cultura do povo que iremos alcançar, pois o enfrentamento aos costumes pode ser grande, cabendo ao missionário analisar à luz da Bíblia para não ferir a cultura do povo, mas, em contrapartida, não ferir a palavra de Deus, que é a nossa base e fundamento. Deve existir um consenso. Descobrindo esse ponto de equilíbrio, e o Evangelho será melhor entendido. Olha o que diz Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. As etnias. A Grande Comissão, segundo a frase destacada no verso da leitura bíblica, relaciona a proclamação do Evangelho às nações, não aos países. Por conseguinte, ao termo nações, mostra que o desafio está em alcançar as etnias espalhadas no mundo. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias, e quase metade ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. Olha o que diz Romanos capítulo 15, verso 20 e 21. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Qual o requisito primordial para o cumprimento da Grande Comissão? Não é ter uma grande erudição, ser versado na palavra, falar outros idiomas e dialetos. Não é o diploma universitário. O requisito primordial é o cristão ser cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Conforme João capítulo 16, verso 8. É o Espírito Santo que regenera o pecador. Conforme Tito capítulo 3, versículo 5. É o Espírito Santo que capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Nunca será mérito nosso, por nossas forças, o homem convertido ou transformado. Muitos neste tempo estão procurando se promover, achando que podem, que fazem e que acontecem, mas se não for o poder do Espírito Santo, nada acontece. Será apenas lata vazia, fazendo barulho, mas é apenas barulho. Sem Deus, não somos nada. Vejamos os objetivos da Grande Comissão. Primeiro, proclamar o Evangelho em palavras e em ações verdadeiras. Segundo, discipular os novos convertidos para se tornarem fiéis ao Senhor. E terceiro, integrar o novo crente espiritual e socialmente na igreja local, para galgar experiência na fé e desfrutar da comunhão entre os irmãos. Segundo ponto, missões transculturais. Significado. No dicionário, aprendemos que a palavra transcultural é uma transformação resultante da junção de duas culturas. Portanto, a Grande Comissão, que é a proclamação do Evangelho, emerge na cultura de um povo ou etnia, gerando transformações benéficas na vida de seus ouvintes. Essa visão transcultural da Grande Comissão não parte dos anseios do homem em proclamar o Evangelho. Ela partiu de Deus, havendo momentos em que Deus tratou com toda a humanidade, visando buscar o arrependimento e juízo. Vejamos esses momentos. Primeiro, em Gênesis capítulo 3, verso 15, fala da queda do homem. Depois, Gênesis capítulo 6, verso 15, fala do dilúvio. E Gênesis capítulo 12, verso 3, fala da eleição de um povo que será exemplo para todos os
povos, abençoando todos os povos. As barreiras para a proclamação do evangelho além fronteiras podem ser muito difíceis. Existem barreiras que a igreja precisa ter ciência, principalmente ao enviar um missionário. Essa barreira não é apenas de ordem cultural, costumes com vestimentas ou alimentação, mas de ordem religiosa, política e financeira, colocando em risco a vida do missionário. Vejamos essas barreiras destacadas pelo comentarista da lição. Letra A, barreiras geográficas. São novas nações e novas culturas. Letra B, barreiras culturais. Os valores de vida, costumes e hábitos deste povo. Letra C, barreiras econômicas. As diferenças de moeda e comércio naquele país. Letra D, barreiras linguísticas. As línguas nativas, que podem ser inúmeras. E letra E, barreiras religiosas, onde em um país a predominância pode ser do islamismo, do ateísmo, do materialismo, do secularismo e etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo. Repito, na força do Espírito Santo, o evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Terceiro ponto, visão global do evangelho no mundo. Duas fases, mesma missão. Para a realização da grande comissão, é necessário primeiro a evangelização e segundo o discipulado, que é a continuação para o fortalecimento e aquisição de experiência espiritual. Primeira etapa, a evangelização é a proclamação direta do evangelho de Jesus, podendo usar todos os meios disponíveis para o alcance das pessoas, mas surtirá efeito se o Espírito Santo tiver liberdade para operar. Veja o que diz Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Segunda etapa, o discipulado é a parte responsável por ensinar ao novo convertido as diretrizes da vida com Deus, sendo a igreja sua responsável com os inúmeros trabalhos voltados para o alicerçamento deste discípulo. Veja o que diz Atos capítulo 2, versículo 41 e 42. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, olha aí o discipulado, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A responsabilidade. Toda a igreja é responsável pela grande comissão. Devemos entender que não é por força, não é por violência, não é por bens financeiros, não é por influências políticas ou sociais que as pessoas serão convencidas de seus pecados. A grande comissão é atual, é urgente, é necessária, mas tanto aos que vão proclamar e aos que vão ouvir, quem será responsável pelo convencimento, orientando quem irá falar, como quem irá ouvir, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita a igreja, o missionário. É o Espírito Santo que opera na vida daqueles que vão ouvir, não importando o idioma, a etnia, classe social, nível de alfabetização. O Espírito Santo opera com poder, independente da situação do homem, independente da situação que ele esteja enfrentando, trazendo a ele o refrigério para a alma, a transformação e a regeneração da vida. Olha o que diz João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis,
porque habita convosco e estará em vós. Olha o que diz Marcos capítulo 1, versículo 15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Caso você queira acompanhar a conclusão da lição, basta você clicar no card que você vai ser redirecionado para o nosso vídeo da leitura desta lição na íntegra. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Para você que nos acompanha, mas não possui a revista da Escola Dominical, deixamos um link na descrição deste vídeo e também na aba comunidade do nosso canal para você baixar de graça a lição deste tema. É um presente nosso para você, inteiramente de graça, que vai te ajudar ainda mais nos seus estudos. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, em que estudaremos a lição de número 2 deste quarto trimestre de 2023, com o título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus.